pessoal, mais uma vez aí pela Rafcast e hoje com um convidado especial, meu amigo Coronel Evandro. Coronel Evandro, bombeiro veterano por mais de 30 anos no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Coronel, satisfação em recebê-lo aqui, agradeço demais a vinda e principalmente hoje você vai ter a informação que é o principal hoje que o Coronel vai compartilhar com a gente. Que é o quê? Que é o incêndio em veículo elétrico. Então você hoje que tem um veículo elétrico, tem que tomar muito cuidado. Não só com a questão do veículo, mas hoje a pauta sim será em veículo elétrico. Então o Coronel hoje, ele vai conversar um pouquinho e passar algumas informações que são importantíssimas. Mas antes, justamente, além do Coronel, que tem aí uma vasta experiência pelo Corpo de Bombeiros, ele acabou fundando a empresa dele, que é a On Fire, que é uma empresa especializada hoje, que ninguém melhor do que o Coronel, que vai detalhar não só um pouquinho mais sobre a empresa, mas principalmente aí do ponto de atenção que a gente tem que ter com a questão do quê? Com a questão do incêndio na parte dos veículos elétricos. Coronel, mais uma vez, satisfação em recebê-lo aqui. Saiba que as portas estão abertas aí para o senhor e é com um prazer imenso que hoje a gente vem aí para ter essa informação, que eu particularmente, por mais que eu trabalhe com carro, né, a questão hoje do veículo elétrico é novidade para todo mundo, né, até pelo fato aí que hoje o carro ele vem tendo uma tecnologia cada vez mais avançada e ainda mais agora os carros que são 100% elétricos. Então, agradeço demais aí, fico à disposição e vamos aí esclarecer as dúvidas do pessoal de casa. Coronel, satisfação. Bora lá. Eu, na verdade, agradeço a oportunidade que você, o Robson da RAF Motors, está proporcionando para a gente poder vir falar um pouquinho desse tema tão polêmico que é a questão do carro elétrico, né, dos veículos automotores com eletromotricidade, né, são movidos a eletricidade. Então a gente acabou adquirindo alguma experiência nisso aí, em termos de conhecimento, ouvindo bastante coisa, assistindo alguns vídeos, alguns podcasts até, sobre essa questão do incêndio no veículo elétrico. Então, como você bem disse, né, a gente está trabalhando agora com uma empresa que presta consultoria na área de proteção e combate a incêndio, né, mais especificamente na área de engenharia de incêndio. Eu sou engenheiro civil também, além desse tempo que a gente permaneceu trabalhando no Corpo de Bombeiros, apagando bastante incêndio, né? Mas o advento dos veículos elétricos, né, movidos a bateria de íon de lítio, isso já não era do meu tempo, quando eu estava trabalhando na ativa. Isso começou a surgir de uns tempos para cá, eu já até tinha aposentado já, mas a On Fire já existia. Então a gente acabou acompanhando bastante essa problemática aí, né? Legal. Então, o Robson, como é que a gente começaria falando para o público que nos assiste a respeito dessa condição dos veículos elétricos? Então vamos lá. Os nossos celulares, os nossos relógios, né, eles eram a energia, né, fornecida para esses equipamentos eletroeletrônicos antes era feito através de uma bateria de cádmio e lítio, tá? Então você já percebe que o lítio já é um elemento químico que já fazia parte da composição dessas baterias. As baterias de cádmio e lítio, né, elas não apresentavam o comportamento que as baterias de íon de lítio, que são as produzidas hoje para dar energia para os veículos e para os outros equipamentos, elas têm reações diferentes. A de cádmio e lítio simplesmente não se comportava como a de íon de lítio se comporta. As baterias de íon de lítio, elas são formadas também por células, tá? Então, as baterias dos nossos celulares, eles são chamadas de celulares porque a bateria que alimenta e dá energia para o aparelho, ela é composta de células de lítio, de íon de lítio. Íon de lítio, tá? É isso. Então, por isso que é chamado de celular. O celular e o relógio, eles têm baterias que são pequenas, não são tão grandes assim. Mas, por incrível que pareça, os celulares já provocam bastante incêndios.
Porque as pessoas se acostumam a dormir com o celular debaixo do travesseiro, carregando, e é no momento da carga que nós vemos os maiores focos de princípios de incêndio. Olha isso. Aí o que aconteceu? A indústria das baterias, né, especificamente de íon de lítio, elas começaram a evoluir. Então do relógio partiu para o celular, do celular partiu para um computador, do computador foi para uma motocicleta, para um patinete, e depois foi para um carro. E hoje nós temos baterias de íon de lítio que carregam aqueles gigantes caminhões que fazem parte da extração de minério de ferro. Nossa. Eles são enormes. Imagina o tamanho de uma bateria de íon de lítio dentro daquelas feras que são aqueles caminhões. Bom, o que a gente precisa conhecer então dessas baterias? Essas baterias, elas fornecem energia a partir de uma reação química envolvendo o íon de lítio. E essa reação química que é formada dentro da bateria, elas são reações químicas que nós chamamos de exotérmicas. São reações químicas que provocam energia e liberação de calor. Olha Por isso que quando você pega o teu celular e põe ele para carregar, e você vai lá e atende o seu celular na hora que ele está carregando, você encosta a mão nele e você vai perceber que ele está quente. Porque a reação de íon de lítio dentro dele está produzindo energia para o aparelho e ao mesmo tempo está produzindo calor. Como é que isso funciona no carro? Então, obviamente, a bateria do veículo é bem maior do que a do celular. Logo, a quantidade de energia acumulada nessa bateria é bem maior que a de um celular. E, obviamente, pela lei das proporções, você também vai ter mais reação química numa bateria maior e, consequentemente, mais liberação de calor. Nossa. Bom, todas as baterias produzidas hoje na indústria das baterias, elas têm sistemas de segurança. Porque o fabricante da bateria de íon de lítio, ele sabe que existe um fenômeno na reação química para produzir energia para o veículo, né? A gente chama de veículo elétrico ou veículo movido a eletromotricidade, que é o VE, veículo elétrico. Então, os caras que fabricam as baterias, eles sabem que essa reação produz calor. Então, eles colocam sistemas de segurança dentro da bateria. Só que, às vezes, o que acaba acontecendo, Robson? Um fenômeno chamado de fuga térmica. Olha aí. A fuga térmica é o gatilho para começar ou para ter o princípio de incêndio. É o calcanhar de Aquiles aí. É o problema. Nossa. Então, o que aconteceu? A reação de química de produção de energia liberou calor, aquele calor dentro dos dispositivos de segurança da bateria, eles não vão deixar esse calor passar para o meio externo, apesar de que a reação ela é exotérmica, mas ela fica fechada dentro da cápsula da bateria, através do seu sistema de segurança. Agora, quando a produção de calor é maior do que aquilo que o sistema de segurança pode segurar, aí nós vamos ter o fenômeno da fuga térmica. E o fenômeno da fuga térmica, ele acontece esquentando o veículo. E você sabe muito melhor do que eu que os veículos hoje são produzidos com uma quantidade de plástico enorme. Sem dúvida. Então o que acontece? Produção de calor e plástico, que é um material combustível, altamente combustível, o carro começa a pegar fogo com a fuga elétrica da bateria. E o interessante, Robson, é que a fuga térmica, para ela acontecer na bateria do veículo, ela é tão intensa, que ela às vezes acaba saindo da cápsula da bateria através de explosões. Nossa. Explosões flamejantes, que a gente chama de jet fire. O jet fire é aquela emissão de fogo através de uma explosão. Nossa. Entende? Então eu já vi vários vídeos, né? A gente que procura se enfronhar um pouco mais dentro desse assunto, Sim. e conhecer um pouco mais, eu já vi inúmeros carros produzindo jet fire, produzindo explosões de fogo. Olha. E aí o que acontece? Plástico, o carro começa a queimar. E outra, quando tem o jet fire, se o carro está sendo carregado
num posto de carregamento, num ponto de carregamento, com alguns veículos do lado, e essa parte de carregamento de energia da bateria do veículo automotor por eletromotricidade, nós vamos comentar num próximo RAFcast. Maravilha, olha aí. Vamos. Então já deixa aí pro pessoal de casa para acompanhar que a gente tem aí em outro episódio algo específico, como o Coronel acabou de comentar. Que é o carregamento. Olha que É o coisa... carregamento. Isso também, Robson, tá dando o que falar. Caramba, e Coronel. não é só no Brasil, não. Sei. É no mundo inteiro. Então, quer dizer, não é uma particularidade nossa. Não. O mundo inteiro tá tentando lidar com essa questão. Nossa. Mas isso aí vai ser um objeto para um próximo episódio. Olha isso, legal. Bom, aí o que eu te falei, o carro tá lá carregando, que é o momento mais propício para você ter a fuga térmica. Tá bom. Durante o carregamento. Certo. Ah, mas o carro também explode, a bateria também explode, estacionado numa garagem de um prédio residencial, de um prédio comercial. Sim, pode haver fuga térmica. Pode. Mesmo sem estar carregando. Porque a Nossa. reação química continua existindo dentro da bateria. Caramba, Coronel. Aí vai ter a fuga térmica, vai ter o jet fire e tem carro estacionado do lado. Aí o que acontece? Nossa. Calor, carro do lado produzido com plástico também. Sim. Esse plástico começa a queimar, então você não tem mais um carro só pegando fogo, você já tem dois. E aí começa a E propagar. aí começa a propagação em série. Meu Deus, que coisa. Entende? Então, o Robson, realmente é uma situação muito preocupante. A gente tem a China como um grande produtor de baterias de íon de lítio e, com certeza, é o país campeão de ocorrências e vítimas fatais em decorrência do incêndio veicular Olha isso. em carros Então, elétricos. quer dizer, já tem até estatística em termos de vítimas fatais. Então, o negócio é mais sério do que a gente imagina, né? Porque hoje o pessoal, eu vejo muito, aí o pessoal fala, olha, vou comprar um carro hoje elétrico, né? Porque eu vou ter a questão do custo-benefício, eu não tenho o custo, né, relacionado a combustível, uma série de coisas. Porém, a gente tem que se atentar também, que é a questão do quê? Dos cuidados que você tem que ter, Muitos. principalmente com esses riscos, porque as pessoas não se atentam muito a essa questão, que é um ponto principal, que é a questão da segurança. Por que eu estou falando isso, Coronel? Por exemplo, né, pegando um exemplo aqui, porque até então, até conhecimento de algumas pessoas, as pessoas se preocupam muito. Olha, a bateria hoje do carro, ela fica na parte de baixo do carro, né, fica no assoalho, enfim. Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra, a bateria, como o Coronel mencionou, ela mesma já gera o calor dela em si. Suficiente para ser transformado em chama Olha isso. e explosão. Então, quer dizer, e sem contar também que a gente hoje mora no país tropical, né? Que você ainda Já tem é essa quente por natureza, É. e consequentemente, imagina você deixando o teu carro também, vamos dizer assim, numa região aberta, em um sol, principalmente na época de verão, que é um sol mais, vamos dizer assim, Mais forte. mais forte, né? Essa é a palavra. E de uma maneira ou de outra você também acaba, vamos dizer assim, que eu já vi, até mesmo em algumas matérias aí, as pessoas utilizando carregadores que não são adequados pro o veículo. Então, quer dizer, é a famosa, vamos dizer assim, gambiarra. Por que gambiarra? Ele pega, hoje, ele tem um equipamento que é próprio para isso, para carregar. E eu vi aí numa matéria, inclusive, que nesse equipamento, o proprietário, ele acabou danificando o carregador. O carregador. Pegando até fazendo uma analogia, por exemplo, para celular, né? Porque eu até recentemente... Carregador de celular pirata. É. Por quê? Eu vi que tem São os que mais geram incêndio. Exato, porque dentro do carregador ele tem os componentes de segurança, Sim. que hoje os piratas ou genéricos, como queiram aí denominar, são hoje, por exemplo, que eles não têm alguns componentes de segurança. Por isso que ele é mais barato. É mais barato. Né? Por isso, então, só que é um barato que ele sai caro. Por quê? Porque você está colocando a tua vida em risco. Já trazendo pro carro, imagina o seguinte, se você já tem um equipamento que foi desenvolvido e apropriado para o carregamento, que ele já determina o tempo que ele vai levar para carregar o seu carro, não dá para você dar um jeitinho quando você, por exemplo, tem um problema com o carregador. E você tocou num assunto interessante, Robson, com relação ao carregador.
A exemplo dos carregadores de celular, que a gente já vê circulando no mercado há muito tempo, e os incêndios de celulares também já acontecem há muito tempo, existem normas da ABNT, que são chamadas as NBRs, né? As normas brasileiras reguladoras, específicas para a fabricação desses equipamentos de carregamento de veículos elétricos. E também existem normas da ABNT, as NBRs, específicas para a instalação desses equipamentos de carregamento de veículos elétricos. Ou as estações de carregamento. Entendeu? Então, hoje, para você poder instalar um ponto de carregamento, uma estação de carregamento, você precisa que o técnico que esteja fazendo essa instalação seja um engenheiro eletricista. E o engenheiro eletricista, depois de instalar esse equipamento, ele tem que emitir um laudo de como que essa estação foi instalada, de acordo com a norma, e ele ainda tem que recolher uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, dizendo que ele é o responsável técnico por aquela instalação feita dentro das normas. Agora, quando o equipamento é pirata, como é que você falou? Alternativo, genérico. Aí, meu amigo, outros, não tem laudo, não tem ART, e a última pessoa que você vai encontrar é o responsável técnico por aquilo. Mas uma coisa que vai ter, eu tenho certeza, coronel, isso daí vai ter o quê? O alto risco de você colocar tanto a sua vida em risco, como também o seu patrimônio. Até pelo fato que nós estamos falando que hoje, o investimento hoje é muito caro. É muito caro. Então não dá para você simplesmente achar que você consegue dar aquele jeitinho, e é o que eu sempre falo. Pessoal, tem que ter sempre um especialista para lhe atender. Porque o especialista hoje, coronel, é o que faz toda a diferença. Então não tem jeito de você simplesmente hoje, por exemplo, você vai comprar um carro hoje elétrico. Se você hoje não tem um especialista ou que seja credenciado a uma concessionária, é o que eu sempre falo, continue realizando as manutenções do seu carro onde? Na concessionária. Até porque quando você for vender, vai ser muito mais fácil. Por quê, coronel? Porque você mostra todo o histórico de manutenções que foram feitas. Sim. Né? Então isso é um ponto crucial. Já, por exemplo, que nem o coronel hoje, vamos dizer, coronel, hoje, por exemplo, eu quero instalar um sistema de carregamento na minha casa. Eu moro em casa e eu quero hoje instalar. Então, quer dizer, também tem uma norma que eu tenho que aplicar mesmo que esteja na minha casa, até pelo fato que eu vou correr o risco, vamos dizer assim, de realizar com uma pessoa que não é profissional, não tem o devido conhecimento, vou colocar em risco não só a minha vida, mas a minha propriedade, minha família, um monte de coisa. O seu carro. Olha isso. Entendeu? E se dependendo do tamanho do incêndio, né? E aí a gente pode falar isso com propriedade, que seria um incêndio residencial, né? Sim. Isso a gente apagou bastante. Os de carro elétrico nem tanto, porque eles surgiram depois da gente ter aposentado. Mas os incêndios residenciais, não raro acontece de ter propagação de uma casa para casa do vizinho. Olha isso. Então quer dizer, você, além de ter o seu dano do incêndio da sua casa, você ainda tem o dano de terceiro. Então, olha isso. Então quer dizer, e principalmente aí fica a dica também, para quem aí não tem o seu carro elétrico, mas sabe que o teu vizinho tem, naquele jeitinho. Exatamente, vai conversar. Vai conversar com o teu vizinho. Vai fazer um seguro de imóvel, porque é um seguro residencial. Não, imagina, né? Você pega hoje, por isso que eu falo, a vizinhança, ela é importante, sim. Mas aí imagina, eu sou o proprietário de um carro elétrico, né? E aí o coronel, que não é bombeiro, nada, ele simplesmente começa a se interessar. Ô Robson, como é que funciona a questão do carro? Só que você que está assistindo em casa já sabe que tem essas particularidades. Então você, com jeitinho, você já tem que começar a fazer aquelas perguntas. Pô, legal, você colocou aí um sistema de carregamento na sua casa. Poxa, mas com o que você fez? Com qual empresa? Essa empresa, ela é regulamentada? Ela tem todo um... Me explica um pouquinho, porque eu estou pensando, mesmo que não seja o caso, mas é uma forma de você também envolver a pessoa a te falar um pouquinho mais. Eu estou pensando em comprar um carro como esse, né? Então, para mim, é interessante. E aí, com aquele jeitinho, você começa a pegar as informações. Qual é o risco que você tem do lado da tua casa, que é o teu vizinho. Exatamente. Então, você tem muito aí essa particularidade. E também, se você mora hoje em um condomínio, que é, por exemplo, um prédio, e hoje, dentro da convenção, está sendo negociado até mesmo a instalação de um ponto como esse, veja com o síndico
como é que funciona, se é uma empresa hoje tem as regulamentações, ou você síndico também pode de uma maneira ou de outra se antecipar em querer trazer essa informação, a pauta para uma reunião aí de condôminos, para de uma maneira ou de outra também estudar essa possibilidade de agregar valor ao seu condomínio. Porque isso daí também, mas né, Coronel? Essas instalações elétricas em imóveis, né, de pontos de carregamento em imóveis, lembre-se, nós vamos tratar no próximo episódio. Não, aqui é só para deixar aquele gostinho de quero mais, de quero mais. Gancho, é isso aí. E claro, também, Coronel, só para a gente também colocar um ponto, porque se você acha que é alguma coisa interessante a ser falada nesse ponto, escreve pra gente no canal, porque aí o Coronel já vem também vem com as respostas. Exatamente. É isso aí, Coronel. Bom, vamos voltar para o incêndio veicular. Então vocês já entenderam como que é o mecanismo da fuga térmica quando a bateria tem a sua reação química, ok? Já entenderam que essa reação ela é exotérmica, libera calor, e na liberação de calor existe uma explosão dentro do compartimento da bateria. Isso vai gerar um jet fire, e esse jet fire é uma explosão com chama que vai incendiar o veículo, que é o veículo elétrico, o VE, e vai incendiar aquele que estiver do lado esquerdo e do lado direito. Eu, como disse, já vi vários vídeos de um carro em uma estação de carregamento a céu aberto, começando a pegar fogo, e os jet fires explodindo para o lado do outro carro de passageiros que estava do lado dele. Nossa. Esse carro pegou fogo, e do lado direito tinha um caminhãozinho, um baúzinho, que estava do lado dele, que também é cheio de material combustível, de plástico. Nossa. E os 3 carros pegaram fogo. E é muito rápido, né, Coronel? É muito rápido, entendeu? Olha isso. Quando existe uma propagação de calor e chama com explosões, a velocidade da reação química de oxidação, da queima do material combustível é muito rápida. Nossa. É muito rápida. Então, ó, assim, fica o alerta. O veículo movido a bateria de íon de lítio é um risco muito maior do que o veículo movido a combustível fóssil. Olha isso. Tem fogo em carro movido a gasolina? Tem. Tem fogo em carro movido a álcool, a diesel? Tem. A gente, por exemplo, eu já paguei muito fogo em Brasília e Kombi, que eram os campeões de incêndio de veículos nos seus motores, porque eles eram alimentados por combustível fóssil. Na época da produção da Kombi e da Brasília, nem se pensava em bateria. Tem incêndio em carro movido a combustível fóssil, mas o número de ocorrências e o risco de incêndio do veículo elétrico perto do combustível, gasolina e álcool e diesel é muito maior, cara. Olha isso. Só que a frota hoje no planeta de carros a combustão ainda é muito maior do que a frota de veículos a eletricidade. Sim. E o veículo a eletricidade começou a demonstrar estatisticamente, como você falou, que o número de incêndios está sendo tão grande e o número de óbitos e vítimas de queimadura está sendo tão grande que isso já está começando a gerar preocupação na indústria automobilística e está começando a gerar uma preocupação enorme na indústria que fabrica as baterias de íon de lítio. Olha isso. Vamos agora trabalhar o mecanismo de tentativa, olha só que eu vou colocar entre aspas, tentativa de apagar um fogo num veículo elétrico que está queimando. Essa era a questão, até ia perguntar, Coronel, mas assim, aconteceu, foi inevitável, enfim, por N motivos, o carro está pegando fogo. Tá. Como que a gente hoje consegue cessar o incêndio, uma vez que a gente está falando que ali tem muita questão de muitos componentes elétricos, porque o carro é totalmente elétrico em todos os sentidos, mas assim, o risco ali também, ele é maior. Por que eu falo? Tem a tensão ali, é alta tensão, como é que funciona isso? Qual que é a forma da gente chegar para, de uma maneira ou de outra, não correr um risco maior do que a gente já está presenciando ali? Tá, então vamos lá, você mesmo abordou. O incêndio já aconteceu. É isso. A fuga térmica já aconteceu, o jet fire já aconteceu, o carro já começou a pegar fogo. O processo de queima na bateria de íon de lítio, ele não para. Nossa. Não para. Então, apenas para conhecimento de quem nos ouve, uma vez que a gente é especialista nessa situação de incêndio, nós temos algumas classificações de incêndios, tá? Então nós temos o incêndio classe A.
O incêndio classe A, ele é o tipo de incêndio que acontece em materiais como a madeira, como o tecido, como o plástico. São materiais feitos à base de hidrocarbonetos e que queimam em profundidade. Então começa a queimar a madeira e ela vai começando a queimar de fora para dentro. Este é o incêndio em classe A, material sólido, combustível. Ok. Nós temos o incêndio de classe B. O incêndio de classe B acontece em líquidos inflamáveis, tipo a gasolina, o álcool, o diesel, em graxas inflamáveis e também em gases inflamáveis, tipo GLP ou gás natural que é fornecido pela Comgás. Nós temos o incêndio classe C. O incêndio classe C é em equipamentos elétricos energizados. Se você pegar, por exemplo, um ventilador, que ele começou a queimar, mas ele está desligado da tomada, ele não é um incêndio classe C. Ele é um incêndio classe A. Porque o que está queimando são os componentes de plástico daquele ventilador. Perfeito. E muito provavelmente alguém foi lá e tacou fogo nele, porque não foi energia, ele está desplugado da tomada. Olha isso. Aí nós temos o incêndio classe D. O incêndio classe D são metais pirofóricos. Robson, você que trabalha no mercado automobilístico, de compra e venda de veículos, você sabe um componente de rodas de veículos que a gente tem, um metal que a gente tem dentro da tabela periódica de elementos químicos? Sabe qual é o metal? O alumínio. O alumínio e também o magnésio. Ah, o magnésio. Magnésio. É verdade. O magnésio é um metal pirofórico. Nossa. Você sabe o que é o metal pirofórico? Piro vem de fogo, né? O metal, ele quando ele é exposto ao oxigênio, o ar respirável que a gente está respirando aí, e ele tem uma produção de calor naquele metal, aquele metal pode começar a pegar fogo. Pega as empresas que fazem restauração de rodas de magnésio. Eles vão lá e fazem a raspagem daquela roda para ela ficar bonita. Sim. E aquilo gera uma raspa de magnésio. E essas empresas que fazem recuperação de rodas de magnésio, elas têm pilhas e pilhas de raspas de magnésio acumuladas ali até eles dispensarem aquele material para o local de descarte adequado. Ok. Se aquela pilha de raspa de magnésio pega fogo, Meu Deus. só um extintor de incêndio de classe D consegue apagar. Você sabe o que acontece se jogar água no magnésio pegando fogo? Explosão. Meu Deus. Explode. A reação química. A reação química com a água, ela é acelerada. E a reação química de combustão, de oxidação da queima, ela é acelerada e o magnésio explode. Não pode jogar água em magnésio de jeito nenhum. Ah, eu vou usar o CO2, né, que é um extintor muito comum que a gente sabe aí. Não apaga. Ah, então eu vou usar o pó químico. Não apaga. Só os extintores de classe D. Ah, e tem os incêndios de classe E. Incêndios de classe E são incêndios também provocados em outras classes de metais pirofóricos. E temos também o de classe K, que são as gorduras que nós temos dentro das cozinhas, que também pegam fogo. Sim. E a gordura não adianta jogar água, porque explode tudo na cara da cozinheira. Nossa. Não adianta jogar CO2, porque não apaga. Não adianta jogar pó, porque não apaga. Então tem que usar um extintor de classe K. E agora, Robson, eu tive essa notícia ontem. Nos Estados Unidos, eles lançaram uma norma ISO, né? ISO é uma norma internacional, que é a International Standardization Organization, ISO, estabelecendo uma nova categoria de incêndio, que é a categoria L. Isso é informação nova para você que está nos assistindo. Exclusividade na Exclusividade na Rapcast. Isso aí, olha isso. O incêndio classe L é para os incêndios em baterias de íon de lítio. Ou seja, o mundo como um todo está tentando pesquisar como é que faz para apagar um incêndio numa bateria de íon de lítio. Nossa. E não pense você que um extintor de classe L vai apagar com facilidade, porque é difícil. Mas ele vai apagar melhor do que um classe A, do que um classe B, Sim. do que um classe C. Porque ele tem um agente extintor lá dentro que foi estudado, que foi pesquisado para combater a fuga térmica e a chama da bateria de íon de lítio. Mas vai apagar, coronel?
Não se sabe. Essa era a Depende pergunta. da quantidade de agente extintor que você está jogando naquela bateria. Vamos supor que seja aquele bendito daquele caminhão da pedreira. Ok. Uma bateria daquele Nossa. tamanho. Meu, imagina quantos extintores não vai ter que usar. Então, o Robson, o bombeiro, obviamente, ele não vai ter o extintor de classe L, até porque isso ainda está em processo de produção. Sim. Muito provavelmente vão existir indústrias no mundo que vão começar a produzir esse agente. Esse material depois vai ser exportado, alguns países vão comprar, para depois começar a desenvolver a tecnologia no seu país para produzir o extintor de Sim. classe L. Então, o que os bombeiros, de uma forma geral, no mundo inteiro estão fazendo? Estão jogando água na bateria. Mas, coronel, a bateria não é material elétrico? Então? Sim, mas a única forma de se combater um incêndio em íon de lítio com o recurso que os agentes públicos, corpos de bombeiros têm, é a água. Nossa. Entendeu? Agora eu te digo, um veículo do corpo de bombeiros, quando transporta água para um incêndio, ele vai lá, um carro básico do bombeiro é o autobomba. O autobomba hoje, ele é feito para poder atender a ocorrência de incêndio e de salvamento. Então ele leva equipamento de salvamento e leva água. Água, mangueiras, esguichos, etc. Os veículos hoje, eles têm aí mais ou menos da ordem de 1.500 a 2.000 litros de água dentro. Ok. Mas quando é um incêndio em um veículo elétrico, o bombeiro já despacha um outro carro junto com o autobomba, que é o autotanque. E o autotanque normalmente leva de 8.000 a 10.000 litros de água. Nossa. Para poder combater um incêndio em um veículo de passeio, elétrico, de bateria de íon de lítio, você precisa mais ou menos de uns 10 autotanques de 10.000 litros. Nossa. É muita água. E às vezes você não apaga num dia só. Você fica mandando água, resfriando a bateria, até que aquela temperatura daquela bateria reduza-se a ponto de não gerar mais chama. Mas isso demora. Nossa. Então, pessoal, olha aí, hein? Além disso, do que a gente falou da questão do risco que você corre, o problema é que quando inicia o incêndio, você também leva um tempo e assim, ó, expressivo para apagar aquele incêndio. Então imagina que não é controlar, é para apagar. É para apagar. Então, porque é aquilo que você falou, o fato já aconteceu, Nossa. O fogo já começou. O que o usuário que nos ouve pode fazer para um incêndio iniciado num carro elétrico? 193 bombeiro. nossa. Porque se você quiser usar um hidrante próximo da onde você está, o hidrante é aquele equipamento que fica ali com um abrigo caixa vermelho, com uma tampa, Isso. aonde você vai tirar a mangueira de lá de dentro, acoplar na válvula, abrir a válvula e mandar água no incêndio. Você até pode usar, se você tiver treinado para isso. A On Fire, inclusive, faz treinamentos de brigada de incêndio Isso aí. em edificações comerciais, indústrias, empresas, prédios residenciais. E aí, você tiver treinado para isso, você até pode usar o hidrante. Mas eu pergunto para você, você vai conseguir apagar? Não vai. Então você tem que chamar logo o bombeiro, que é para o bombeiro ir com uma quantidade muito grande de água e ficar lançando água naquele carro até conseguir fazer extinção, que já teve casos de demorar até 5 dias Nossa. para apagar o fogo de um carro. Ô, coronel, deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, né, nós estamos falando agora pegando um exemplo aí, se a pessoa mora num edifício e tudo bem, tem essa estrutura, hidrante e tudo mais. E claro, hoje, porque a gente sempre recomenda, né, que os síndicos façam aquela questão da brigada de incêndio e tudo mais. Tem que ter. E que a On Fire também realiza esse tipo de trabalho, né? Consultoria na área de incêndio, instalação de equipamentos, treinamento de pessoas. Então, fica a dica aí para quem é síndico hoje, ou faz parte de um conselho, enfim, para de uma maneira ou de outra, tá pretendendo já a realizar uma instalação de um ponto de recarga, então já pensa também na questão da brigada de incêndio. Mas a questão hoje, então, na verdade, coronel, vamos dizer que eu, como síndico, fui lá, treinei alguns moradores como brigada de incêndio, né? Eu tenho o treinamento. No primeiro momento, eu posso, uma vez iniciar o processo de tentar amenizar, a combater lá o incêndio no veículo até que os bombeiros cheguem. Sim, então, quer dizer, isso é interessante. Então veja que hoje se faz um investimento também
principalmente na brigada de incêndio. Por quê? Porque de uma maneira já os brigadistas conseguirão, vamos no primeiro momento controlar até que cheguem os profissionais, que são os bombeiros, para que eles sim comecem a avaliar o problema num todo e sim diagnosticar da melhor maneira para resolver aquele problema. Então, quer dizer, hoje até mesmo para uma brigada de incêndio é de extrema importância, né, Coronel? Hoje eu vou dizer para você, com o advento da bateria de íon de lítio, as brigadas aí dos prédios, de uma forma geral, né, que tem os veículos elétricos, elas têm que ser muito bem treinadas mesmo, essa que é a verdade. Porque existem técnicas, né, de você fazer um combate a incêndio. E num carro elétrico, a partir do momento que ele começou a pegar fogo, nós, como profissionais do fogo, a gente tem uma técnica que, inclusive, olha, isso aí já faz muito tempo que eu aprendi na minha vida, hein? Foi quando eu entrei no Corpo de Bombeiros em 1990, hein? Olha isso. Então, assim, essa técnica, ela tem um acróstico. E esse acróstico é assim, ó, S-I-C-E-R, CICER. Quando você, como brigadista, chega no local onde está pegando fogo, e o carro pode estar pegando fogo, a primeira preocupação que você tem que ter, Robson, que é o S, é o salvamento. Você precisa saber se tem vítima naquele local de incêndio. Descartada essa possibilidade de ter vítima, aí você vai usar o I do CICER, que se chama isolamento do fogo. E como é que se faz o isolamento do fogo? Se o carro tiver, por exemplo, dentro de uma garagem com 2 veículos ao lado, às vezes é interessante você ter 2 mangueiras de incêndio e não necessariamente jogar água no carro que está pegando fogo, mas você precisa jogar água no carro que está do lado, que é para você poder resfriar o carro e não deixar a chama do carro elétrico propagar para aquele lá. Olha isso. Então você isola o fogo do carro elétrico e não permite que a chama se propague para os carros do lado. Como? Jogando água neles. Olha isso. Entendeu? Isso daí não tem jeito, né, Coronel? Só sabe quem é especialista. Por isso que hoje, olha a importância de você ter o conhecimento que você pode realizar amenizando o tamanho do problema, porque você, de uma maneira ou de outra, está combatendo o incêndio, ao mesmo tempo você já tem um outro ponto resfriando ao redor para não deixar isolar. E a próxima fase é o combate, que é isso, que é o C do CICER. Aí você vai mandar água no veículo que está pegando fogo. Olha agora, isso. Se for carro elétrico, meu filho, você vai acabar com a reserva de incêndio do prédio e não vai apagar. Mas até aí o bombeiro já chegou. Ah, sim. Entendeu? Isso aí. Até aí o bombeiro já chegou. E quando o bombeiro já chegou, aí você vai pro E do CICER, que é o E de extinção do fogo. Aí o bombeiro vai ter que ficar mandando água, até conseguir extinguir aquele fogo, e vai demorar bastante. Nossa. Daí o risco de você ter um carro elétrico. O tempo que aquela bateria fica gerando energia calorífica e chama, e sem conseguir apagar, porque a água não tem um efeito tão assim extintor como tem essa classe L. Sim. Desse agente químico, né, agente extintor, que foi criado agora para poder apagar o fogo da bateria de íon de lítio. Ô, Coronel, porque assim, se a gente for falar aqui, né, o Coronel não vai voltar, e a gente, claro, a gente vai de uma maneira ou de outra, aí fica o convite aí, Coronel, pra gente retornar, e a gente continuar nesse assunto. Mas pra gente encerrar aqui e falando pro pessoal de casa, hoje já existe no Brasil esse extintor com essa classe? Não. Não existe? Não. Olha isso. Vou alertar o ouvinte, hein? Existem indústrias vendendo extintores de classe L, como se fosse de classe L, mas não são. São equipamentos de combate a incêndio que não são preenchidos, né? Não são carregados com esse agente extintor próprio da classe L. Eles estão vendendo como se fosse para apagar o fogo na bateria de íon de lítio, mas não são específicos. A gente ainda tem que esperar essa tecnologia chegar no Brasil para poder começar a propagar. E digo mais, tecnologia nova, preço lá em cima. Alto, lá em cima. É o que eu sempre falo, né? Que a exclusividade tem um preço. Custa caro. E esse preço, ele custa caro. Coronel, agradeço demais aí, principalmente esse conhecimento vasto que foi
de uma maneira ou de outra aí nos trouxeram, não só para mim, mas para o pessoal, principalmente quem não tem, que pretende comprar hoje um carro elétrico, e quem tem, quais são os cuidados que ele tem que ter, principalmente, que nem eu falo, não se brinca com a questão do quê? Aquela questão, mas está muito caro. Gente, não dá para economizar no que realmente, por que não dá para economizar? Porque se já foi desenvolvido um equipamento para, de uma maneira ou de outra, ele seja utilizado para recarregar, seja o seu celular, seja o seu carro, comprem o equipamento que foi desenvolvido para ele. Mas comprem aonde? Seja numa loja autorizada, se certifique que aquele equipamento o equipamento original. Tem que ser certificado. Original, porque de uma maneira ou de outra, você vai economizar hoje, só que é uma economia que pode sair caro amanhã. Se o equipamento for importado, com certeza ele tem que vir com certificação ISO. Olha porque isso. É a norma americana, internacional, em que esse agente extintor e esse equipamento de combate a incêndios em baterias de íon de lítio foi normatizado. Se não for certificado com a certificação ISO, com certeza não vai apagar o incêndio. Então, fica a dica. E o pessoal, não esqueça, acompanhe, se inscreva no canal, passe também nesse vídeo o que acha que é interessante que o Coronel volte, porque fica o convite, viu, Coronel? Para voltar e a gente dar continuidade não só nesse assunto, ou assuntos que são de seu interesse, principalmente na questão de segurança. Até porque hoje o Coronel, o que ele mais tem é uma vasta experiência pelo fato de ter aí mais de 30 anos do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Coronel, mais uma vez, satisfação em recebê-lo aqui, viu? Eu agradeço em nome da On Fire, né, que é a minha empresa. O Robson depois pode estar passando os dados de contato da nossa empresa, o nosso WhatsApp, o nosso Instagram e tudo, para que mesmo não sendo a respeito de baterias elétricas, mas de outro assunto de proteção e combate a incêndio, a gente vai ter o prazer enorme de passar a consultoria. Maravilha. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Pessoal, agradeço também pela atenção e não esqueçam, dê o like justamente para quê? Para que o algoritmo entenda que esse assunto é pertinente e continue levando ele até você. Obrigado, pessoal. Tchau. Chega.